Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula, o nosso Masterclass sobre QQQ, Nasdaq e leitura das gregas. Da onde vem isso? Por que a gente está usando isso de forma tão incisiva e como você de fato pode utilizar isso para ganhar dinheiro no mercado financeiro? Essa é uma aula completa, um conteúdo denso, então não é aquele videozinho para você assistir do celular, fazendo qualquer outra coisa. É legal você colocar esse vídeo na televisão ou no computador e prestar muita atenção, porque isso aqui é uma aula que ninguém fez no Brasil. Se você procurar conteúdo sobre isso no YouTube, você não vai encontrar. Se encontrar, vai ser alguma coisa muito genérica e não com a densidade que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Estou muito feliz a respeito dessa aula. Eu estou aqui para compartilhar conteúdo com vocês 100% gratuito e mostrar para vocês o que é uma estrutura de mercado institucional. A maioria de vocês me manda mensagem frequentemente dizendo que está cansado de perder dinheiro com análise gráfica, está cansado de perder dinheiro operando o Brasil. Cara, o Brasil está muito ruim de operar. Está muito ruim, mercado muito difícil. Hoje, quem opera Brasil para mim são os meus robôs. Eu não faço mais nada manualmente no Brasil, só as minhas automações que operam Brasil e eu opero manualmente apenas Nasdaq porque eu tenho uma assertividade, um poder de ganhar em dólar muito maior e muito melhor. Tá? Então, se você não me conhece, eu sou o Rafael Schroeder, sócio e fundador da Falcon Trader e da GTS, a Global Trader System. Nós temos uma empresa aqui no Brasil e uma em Orlando, nos Estados Unidos, que é a GTS, e eu estou aqui para te ajudar com conteúdo institucional. Tá bom? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal que vai ser importante para nós e você também poder pegar novos vídeos, novos conteúdos como esse aqui. Tá? Então agora vamos ao que interessa, sem enrolação, tá? Eu quero passar para vocês na prática como funciona. Eu vou dividir a aula em duas etapas. A primeira etapa um pouco mais teórica, mostrando, explicando o que é e como funciona, e depois na segunda etapa a gente já vai ali para o avançado mesmo, mostrar no gráfico como que tudo funciona. Tá? Primeiro de tudo, galera, o que é isso aqui? Análise avançada das gregas. Tá? Eu já vou falar o que é o que são as gregas e como que elas funcionam. Primeiro de tudo, a gente precisa entender quem é a Nasdaq. Né? Nasdaq é a principal bolsa de valores do mundo, a maior bolsa de tecnologia do mundo, a principal bolsa de valores de tecnologia do mundo, onde estão listadas as 100 maiores empresas de tecnologia nos Estados Unidos, tá bom? Já vou falar de alguns exemplos de empresas que estão listadas nela. E o que move o preço da Nasdaq? O que faz a Nasdaq subir ou a Nasdaq cair? Majoritariamente é o fluxo de derivativos, principalmente do mercado de opções. Quando a gente fala de day trade, quando a gente fala de um mercado financeiro, já vem futuros na nossa cabeça. E é o que a gente opera contratos futuros. Porém, o que move o mercado de Nasdaq não são os contratos futuros, é o mercado de opções. E aí eu vou explicar para vocês na prática como que funciona isso e por que a gente consegue saber se o mercado vai cair, vai subir, olhando para as gregas. Tá? Então, dentro do mercado de opções, o volume negociado é muito maior do que no mercado de futuros. Tá bom? E aí entra um personagem extremamente importante que é o QQQ, né? Não é o que, tá? É QQQ. O que é o QQQ? Ele é um ETF que replica a Nasdaq. Ou seja, ele é um índice que replica outro índice. Ele é um índice que é chamado de ETF, que é um grupo de investimento, faz parte de uma modalidade de investimento, e ele replica o gráfico da Nasdaq. Tá? Se você olhar para esses dois gráficos aqui, ó, aqui eu tenho o Nasdaq do lado direito e aqui eu tenho o QQQ. Você vai perceber que a movimentação dos dois é exatamente igual, seja no gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, exatamente igual. A diferença é que Nasdaq fica aberto 23 horas por dia, a parte de contratos futuros, e o QQQ ele abre aqui no Brasil às 10h30 da manhã e fecha por volta de 6 horas da tarde. Ele fica fechado porque ele é um mercado à vista, tá? Ele não é um mercado futuro. Muito bem, então ele é um ETF, o código dele é QQQ e você precisa saber que ele tem tudo a ver com a Nasdaq, porque ele replica a Nasdaq. E as nossas análises, os nossos estudos são todos feitos em cima do QQQ e não da Nasdaq. E aí você vai me perguntar, mas por quê?
Por que a gente não analisa diretamente a Nasdaq, tem que analisar um ETF antes de analisar a Nasdaq? Porque ele é um ETF extremamente líquido, tá? Até separei aqui por que ele é tão relevante. Então, novamente, complementando, um ETF que oferece exposição às 100 maiores empresas de tecnologia, tá? E por que ele é tão relevante? Porque ele é um dos ETFs mais líquidos do mundo. O que é mais líquido do mundo? O que quer dizer isso? Tem mais liquidez, né? Um mercado com muito volume, tá? E ele é muito utilizado por hedge funds e instituições de traders de varejo. Ou seja, o que é um hedge fund? Um hedge fund é um fundo que precisa fazer trava, hedge, travar posições, tá? E ele é muito utilizado para isso. Quando a gente tem um ETF, que é um dos mais líquidos do mundo, e que ele é muito utilizado para fazer hedge, se você não sabe o que é hedge é travar posições. Por exemplo, eu estou comprado em ações da NVIDIA, porque eu acredito que a NVIDIA vai subir. Eu posso entrar vendido fazendo uma trava da minha carteira no mercado de opções. Eu posso fazer uma trava, um seguro da minha carteira com o mercado de opções. Só para você entender basicamente o que é. Você não precisa entrar vendido na ação. Você tem um mercado de opções para isso. Então, muita proteção de carteira e posições de grandes players, tá? Então, ele é muito relevante porque ele é um dos ETFs mais líquidos do mundo e ele possui um dos mercados com maiores exposições ao mercado de opções do planeta, ok? Sem exageros. E quais são as principais empresas dentro do QQQ? Poxa, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, Meta, Tesla, entre outras gigantescas que a gente tem dentro da Nasdaq, mas essas são as principais, né? Qual foi a ação que mais disparou dentro do mercado de tecnologia nos últimos anos? Foi a Nvidia. Por quê? Por causa da mineração de Bitcoin, criptomoedas muito em alta, a Nvidia explodiu, porque ela fabrica placas de vídeos e microchips e ela explodiu, então ela eu não sei se ainda mas até pouquíssimo tempo atrás ela era a maior empresa, a empresa mais valiosa no setor de tecnologia nos Estados Unidos. Eu não sei se ainda mas é gigantesca, ok? Então, assim, pensa que o dinheiro dos investidores institucionais está nessas empresas, está nas gigantes, tá? Está dentro das gigantes. E aí a gente precisa entender quem são os players que estão nesse mercado de QQQ para então a gente chegar na estratégia que a gente opera. Tá? Tudo isso aqui é teoria, é só para vocês entenderem, mas vocês já vão ver na prática onde eu quero chegar. Tá? Quais são os players do mercado? Primeiro de tudo, a gente tem os market makers, né, que na tradução literal seria aí fabricantes de preço. São os caras que geram liquidez, são os caras que têm contrato com a bolsa para ficar colocando liquidez em todo nível de preço. Se não existissem os market makers, o preço iria ia pular de um preço para o outro como se tivesse buraco no gráfico. E o market maker está ali para fornecer liquidez em todos os níveis de preço, fazendo com que o mercado seja um mercado eficiente, que não tenha defeitos de buraco no meio dos preços. Por exemplo, vamos imaginar que o Joãozinho quer comprar a Nasdaq no 22.430, mas só tem vendedor no 22.460. A gente teria um gap de 30 pontos entre um preço e outro. E se a gente comprasse a mercado, ele iria pular esses 30 pontos. Os market makers estão ali para oferecer liquidez em todos os níveis de preço, para que não fique tendo buraco, nenhum pulando nada, nenhuma ordem. Ok? Eles neutralizam o risco fazendo as operações no QQQ. E aí tem os dealers. Quem são os dealers? São instituições financeiras que, além de fornecer liquidez, eles geram grandes volumes. Por quê? Os dealers são os caras que operam pesado no mercado. Depois a gente tem os hedge funds, tá? Que são grandes fundos que utilizam derivativos para buscar uma maior exposição ao risco e também para fazer hedge, como eu expliquei. Temos os traders institucionais e bancos, que aí são
os grandes bancos, os grandes fundos de investimentos e tudo mais, e nós temos os traders de varejo, tá? Que quem? Sou eu, você, as pessoas que estão utilizando o mercado para especulação e fazendo análise diariamente para buscar retorno dentro desse mercado, tá? Esses são os principais participantes do mercado, ok? E qual é o principal participante de todos aqui para que a gente consiga se aproveitar dessa informação para ganhar dinheiro? Será que alguém arrisca dizer aqui qual é o principal player que a gente vai se aproveitar para poder ganhar dinheiro olhando o que esse player está fazendo? São os market makers, tá? Por que os market makers? Porque os market makers são obrigados a fazer uma coisa muito interessante que você vai ver por que a gente tem algo que parece uma bola de cristal, mas não é. Mas a gente consegue prever muito o movimento do mercado, tá? O funcionamento do mercado de opções na Nasdaq é muito importante, primeiro, você entender como que funciona uma opção, que aí você vai entender a atuação do market maker e aí você vai entender como que a gente ganha dinheiro. O que é uma opção? Uma opção é um contrato derivativo que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou de vender um ativo. No caso, a gente está falando do QQQ, ok? E aí tem uma data de vencimento para isso. Tá? Nós temos dois tipos de opções, a call e a put. A call é o direito de comprar e put é o direito de vender. Tá? Então, dentro do mercado de opções, ele é muito interessante porque eu consigo comprar uma call lá embaixo. Eu posso comprar uma call lá embaixo, que é o direito de comprar se o mercado chegar até lá. E eu consigo fazer uma put, o direito de vender lá em cima ou lá embaixo. Você consegue operar com calls e puts aonde o preço ainda nem chegou. Diferente do mercado de futuros, que você teria que apregoar uma ordem no book, ok? É diferente, tá? E por que isso move o mercado? Porque sempre que um dealer vende uma posição, seja uma call ou seja uma put, ele assume risco, tá? Ele está assumindo risco. Então pensa comigo, eu vou fazer aqui uma put. Eu estou acreditando que o QQQ vai cair, então eu estou fazendo uma put. Só que e se o QQQ subir? O que acontece? Ele vai perder. Concorda comigo? Porque ele está fazendo um trade acreditando na queda. E aí, para ele não ficar exposto no mercado de opções, ele faz um hedge no ativo subjacente, que é o próprio QQQ, ou nos futuros de Nasdaq. Então, olha que interessante. Ele faz um trade com opções, mas para não ficar exposto, ele faz um hedge no ativo ou no QQQ ou na Nasdaq. Por exemplo, eu estou acreditando que Nasdaq vai cair. E aí eu vou lá e faço uma put do QQQ. Lá embaixo, para fazer um strike bom. Só que se Nasdaq subir, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar Nasdaq aqui no mercado futuro ou no próprio QQQ para fazer um hedge, uma trava da minha carteira, da minha posição. Então, esse movimento de um player fazer uma atuação no mercado de opções, ele impacta diretamente no mercado de futuros ou no próprio QQQ à vista. Deu para entender qual que é a sacada? O player que opera mercado de opções é obrigado a fazer hedge no mercado de futuros, que é o que a gente opera. Se o player é obrigado a fazer hedge, a gente sabe que é uma das bolsas mais líquidas do mundo, que tem um volume de opções gigantescos. Eu olho para as opções, eu olho para as gregas dessas opções para saber se o mercado vai subir ou se o mercado vai cair. É como se fosse uma brecha que existe no mercado e que a gente se aproveita dessa informação para operar só futuros. Porque esses big players, eles não operam só futuros. Eles fazem posição com trava de risco. E nós não. Quando a gente entra no mercado, a gente está comprando porque acredita que vai subir ou que vai cair. Só que a gente usa das informações que a gente tem desses players para poder aplicar isso no mercado e ter uma assertividade gigantesca. Por isso que a gente não faz trade baseado em média móvel, baseado em bandeira, baseado em figura gráfica. A gente faz trade baseado em leitura institucional e é por isso que a gente consegue ter um resultado tão expressivo dentro do mercado. Tá bom? Então presta muita atenção. Aqui tem um exemplo claro.
Se muitos traders estão comprando calls, o dealer que vendeu essas calls precisa comprar QQQ ou futuro de Nasdaq para se proteger, que é o que eu acabei de falar. Esse movimento gera um fluxo real de compra do ativo. E que acaba fazendo com que o preço suba. Se muitos traders estão comprando puts, o dealer precisa vender QQQ, gerando um fluxo real de venda, fazendo com que o preço caia. Tá? É o que eu acabei de explicar para vocês. E por que o foco é o QQQ? Porque ele é o ETF mais líquido do Nasdaq 100, tem um volume gigante no mercado de opções e ele se torna um dos principais veículos de hedge para os institucionais. Se os caras precisam fazer hedge, eles vão entrar no QQQ. É o melhor caminho, não tem para onde correr. Sempre vai ser o melhor caminho você fazer hedge no QQQ. Não dá para fazer hedge num fundo que não tem tanta liquidez. Então, vai para o ETF QQQ. Ok? E aí a gente vai entrar na parte das gregas, então. Tá? Só que antes da gente entrar na parte das gregas, eu vou mostrar para vocês aqui na prática algumas questões importantes. Tá? Bastante importantes aqui. Esse tipo de leitura, pessoal, não é difundido no Brasil. Talvez seja o seu primeiro contato com esse tipo de análise. Daqui para frente, principalmente quando alguém começa a fazer conteúdo, tecnicamente vai aparecer um monte de guru, um monte de gente. Eu não estou aqui para mentir, para enganar a ninguém. Eu opero esse tipo de leitura desde novembro do ano passado. Eu comecei a estudar isso aqui em novembro. Comecei a atuar precisamente em janeiro. Tá? É algo que também para mim é novo, mais de 9 anos operando no mercado financeiro, não tem nenhum ano que eu faço leitura das gregas. Só que eu abandonei tudo que eu fazia antes para ficar só nisso aqui. Por quê? Porque eu, pela primeira vez como trader, eu faço um trade com uma convicção de que eu estou seguindo o mercado institucional e que se eu estopar, foi por conta de uma ineficiência do mercado ou por conta de uma break news. E não porque eu estava ali analisando o padrão, isso ou aquilo para tomada de decisão. Tá? É muito importante chegar nessa conclusão, porque os trades são calculados. E aí você vai entender como que funciona isso. Rafa, calculado ao ponto de que eu tenho que pegar uma calculadora para operar? Não, não tem nada a ver com isso. Tá? Não tem nada de calculadora, você não vai ter que fazer conta. Apesar disso aqui ser matemática, a gente tem ferramentas que entregam tudo pronto para a gente. Ok? Então, vocês já entenderam que o gráfico de QQQ e de Nasdaq são iguais, ó, deixando aqui mais com o zoom um pouco maior, ó. Essas ordens que estão aparecendo aqui é o meu robô, tá? São os meus robôs atuando no Nasdaq, ok? Que inclusive pegaram uma bela compra aí. Mas vamos lá. Então, a gente tem aqui o gráfico do QQQ e o gráfico do Nasdaq. Rafa, como que você faz para ter o gráfico do QQQ? Pela corretora Zero Markets, tá? Que é a que a gente utiliza, tem o ETF QQQ lá dentro e você pode utilizar o gráfico lá, ok? Você vai ter essas informações na corretora Zero Markets, tá? Muito bem. Eu vou trazer para vocês aqui agora uma explicação um pouco mais técnica e, consequentemente, vou mostrar para vocês o que está acontecendo no mercado em tempo real. Deixa eu trazer essa tela para baixo aqui, que é importante para eu ficar na mesma página que vocês e vocês terem acesso à plataforma. Bom, essa aqui é a plataforma que eu utilizo para operar a Nasdaq, tá? O meu layout é esse cara aqui. Esse é o layout que eu utilizo dentro da plataforma de análise de hedge de market makers para poder operar. Tá? Aqui a gente tem muita informação relevante, ok? Mas, Rafa, significa então que eu tenho que assinar uma plataforma como essa também? Nem é bom que você assine essa plataforma agora, nesse exato momento. Por quê? Porque você está começando a entrar nesse mundo agora. E eu entrego a vocês as informações mastigadas, tá? Diferente de você ter que abrir isso aqui e fazer a leitura. Eu entrego tudo pronto, tá? Para que você consiga, de fato, se aproveitar dos movimentos. Então, eu vou explicar na prática aqui para vocês o que está acontecendo agora e o que está acontecendo com o preço, tá? Aqui eu tenho o gráfico do QQQ na tela, essa telinha aqui, e a gente vai falar exatamente o que está acontecendo. As gregas, pessoal, são esses caras aqui. O Gama, o Delta, o Vana e o Charme.
Existem mais algumas outras gregas, como também tem o Theta, tem outras gregas que no caso a gente não utiliza, tá? Então, só terminando a parte institucional aqui, o que é a definição simples e direta da leitura de gregas? É análise dos dados matemáticos que medem a sensibilidade das opções em relação às variáveis do mercado, certo? Ela mede a sensibilidade das opções. Ela permite que você entenda como os dealers e market makers estão se posicionando, como eles serão obrigados a gerar fluxo de compra ou de venda no mercado à vista ou nos futuros. Aqui matou a pau. Eles são obrigados, grava comigo essa frase, como eles são obrigados a gerar fluxo de compra e venda no mercado. Por que eles são obrigados, Rafa? Porque eles estão fazendo proteção. Então, basicamente, a leitura das gregas é uma fórmula matemática que puxa informações do que estão fazendo com as opções, se estão comprando mais ou se estão vendendo mais. Automaticamente, se eu sei que estão comprando mais, os dealers que estão fazendo hedge vão ter que acelerar o preço. Precisa gerar fluxo. E aí a gente consegue tomar a decisão baseado nisso. É isso que a gente faz, tá, pessoal? E isso é espetacular. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho de ferramenta na tela. Tá? Esse gráfico aqui, eu não vou entrar no assunto porque ele é muito avançado e também não vai fazer tanto sentido falar dele agora. Os outros sim. Aqui eu tenho, pessoal, um gráfico simples, onde, tá vendo que tem uns números com uma setinha? Esses números com essa setinha, eles me mostram aonde tem algo que a gente chama de dark pool. O que é dark pool? Players institucionais ou market makers que estão tendo que gerar uma ordem muito grande a mercado. Por exemplo, aqui eu tive uma ordem de 15 mil contratos, ó. De 15 mil contratos. O mercado fez esse movimento, chegou aqui, teve uma ordem de 15 mil contratos. Para quem vende o dólar do tape reading, é quase que um times and trades. Só que a gente está falando do mercado de opções, ok? Então, eu tive um player que entrou com uma ordem muito forte de 15 mil contratos aqui. Só que no mercado americano, diferente do mercado brasileiro, você não tem como saber se a ordem é de compra ou se a ordem é de venda. Porque o mercado lá a gente chama de tela cega, tá? Você não consegue saber se é a ordem de compra ou se é a ordem de venda. Você só consegue saber que teve uma ordem. Como que você vai saber se ela é de compra ou se ela é de venda? Se o mercado subiu ou caiu. Você teve uma ordem de 15 mil contratos e o mercado subiu, obviamente essa ordem foi de compra e o mercado subiu, tá bom? Então, assim, essa ferramenta aqui é para fazer scalping, não tem nada a ver com a leitura de gregas, eu só estou explicando por que ela está na minha tela. Então, se eu tiver uma pancada muito forte, eu vou lá, eu entro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu resolvo minha vida olhando isso aqui para fazer scalpzinho, tá? Muito bem, aí eu tenho essa ferramenta aqui que me mostra o volume de opções, ó, calls e puts, sendo negociada em cada nível de preço. Então, onde que está o preço agora? Está no 540,73. Acima do 540, o preço é o 541. No 541, eu tenho mais compradores do que vendedores. Vocês conseguem enxergar? Como que você sabe? Porque o azul é compra, o vermelho é venda. Então, isso aqui é uma ferramenta de volume, tá? De volume, que me mostra como que está o volume de compra e de venda acima e abaixo do preço. Só que ele tem mais compra do que venda, só que você percebe que ele está caindo, ó. Só importa o finalzinho dele aqui, a ponta final. Então, basicamente, não tem interesse dos mercados dos players do mercado em negociar acima desse preço que ele está aqui agora, tá? Não tem. Perdão. Então, eu tenho a informação de que os players não têm interesse em negociar acima do 540, tá? Porque está caindo o nível de negociação lá em cima baseado em calls e puts. Consequentemente, os market makers não terão que fazer hedge nesse preço, tá? Não terão que fazer hedge nesse preço. Tá? Deu para entender, isso aqui é volume, é só o quanto que tem de posição nos níveis acima e nos níveis abaixo. Então, aqui ele me mostra 3 níveis acima do 40, 3 níveis abaixo do 40. Tá? Por que essas linhas estão flat? Porque agora já são 4 horas da tarde, o mercado já está muito mais parado, consequentemente eu não tenho tanto volume negociando mais. O mercado já movimentou bastante, inclusive fez máxima histórica hoje. Né? Ok. Tirando isso,
Eu tenho aqui o gráfico do QQQ, que me mostra em tempo real a movimentação do QQQ, a plataforma oferece isso, apesar de eu ter isso no Black Arrow. Eu tenho aqui o heatmap. O heatmap é basicamente a mesma coisa que essa ferramenta de volumes, só que aqui eu tenho como se fosse um mapa de calor. Onde está azul tem mais compra, onde está vermelho tem mais venda. E como ele está bem, por que ele está bem clarinho agora? Geralmente as cores ficam mais vibrantes, mais fortes. Por quê? Porque não tem volume negociando. Tá? Não tem volume negociando. O que ele me mostra que aqui nesse preço, que é o 540, nessa região, tem mais compradores do que vendedores. Se ele voltar para essa região, tem mais vendedores do que compradores. Ponto. Mas como é que eu uso essa ferramenta para ganhar dinheiro? Com o mercado rolando em tempo real na hora da abertura, muitas vezes, por exemplo, eu tenho essa faixa de preço aqui, ó, que está lá embaixo do preço, totalmente vermelha, um vermelho muito forte. Significa que se o preço chegar lá, ele vai cair. Ele vai cair. Por que ele vai cair? Porque está me mostrando que tem muitas puts naquela região e os dealers terão que acelerar o movimento para fazer hedge. Então, quando eu tenho no mapa de calor aqui uma informação muito relevante de puts e calls com uma cor muito vibrante, automaticamente ele não significa que vai chegar lá, mas se chegar lá eu tenho trade para fazer, como pode ser o exemplo da compra. Vamos imaginar que aqui em cima tenha um azulzaço, uma faixa de preço com azul muito forte. Se o preço chegasse lá, o preço é essa linha preta. Se o preço chegasse lá, consequentemente, eu poderia comprar. Por quê? Porque quando chegar lá e você comprar, o mercado vai disparar. Por que ele vai disparar? Porque tem market maker tem que fazer hedge, o preço vai acelerar. Tá dando para entender como a gente tem coisas muito mais objetivas do que subjetivas? Tá? Não tem nada a ver com uma análise subjetiva, uma análise técnica. A gente está falando de análises objetivas. Tá? Não tem nada a ver com uma subjeção. Se chegar, se acontecer, vai acontecer. Não é se. Chegou lá, vai acontecer. Tá? Beleza. E aí a gente vai entrar agora na parte das gregas. O que é esse raio dessas gregas? Gama, delta, vana e charme. Basicamente, para ficar fácil de entender, são cálculos matemáticos. O que eu preciso extrair de informação daqui? Eu preciso extrair que o gama é uma ferramenta importante que me mostra se o mercado está acelerado, se o mercado está comprado ou vendido, mas basicamente as maiores barras gamas do dia atraem o preço, que a gente chama de gama wall, parede de gama. Então você está vendo que eu tenho uma barra gigantesca de venda aqui no 42? O preço agora está no 40,76. E eu tenho uma barra gigantesca no 42 de venda, porque ela é negativa. Significa que esse mercado não vai sair derretendo daqui para baixo. Por que ele não vai sair derretendo daqui para baixo? Porque não tem uma barra gama forte aqui embaixo para ele buscar. Ele vai ficar rodeando as maiores barras gama do dia. No caso, ele subiu, ele chegou até o 43, que é essa barra gama aqui, que de manhã ela era a mais forte do dia, e depois ele caiu e ficou aqui embaixo. Tecnicamente, o mercado fez a leitura da gama certinho. Então, o gama, ele mostra aceleração de movimento. Se o gama está negativo, o mercado tende a ser mais porrada. Mercado que anda mais forte, dá para você operar rompimento. Se o gama está positivo, ele é um mercado mais lento, porque o gama controla esse fluxo de fluidez do mercado. Então, daqui para baixo, ó, desse preço para baixo, que é o 40, o preço agora está no 41. No 540 para baixo, está todo vendedor, o gama. Significa que se o mercado começar a acelerar a queda e essa barra vermelha vier aparecer mais para baixo ainda, eu vou ter o mercado em queda buscando a barra vermelha. Por que ele caiu e voltou? Ó, você pode perceber que ele fez esse movimento. Ó. Ele caiu, agora ele voltou tudo. Por que ele voltou tudo? Porque ele tende a ficar próximo da maior barra gama do dia. Tá? É isso. Essa é a explicação. Segundo, o delta. O delta ele já está um pouco mais tracionado a compra e venda. Estou explicando de uma maneira bem didática. Vocês que abriram conta na Zero Markets vão ganhar o e-book. No e-book tem uma forma mais técnica de vocês entenderem isso aqui. Tá? Então aqui eu estou explicando de forma didática. No e-book vocês têm ali uma leitura mais técnica para aprender.
tá? Explicando na prática como que funciona, dentro daquele e-book que é o que eu estava lendo aqui, vocês conseguem entender. Então, se você quer o e-book, é só você abrir conta na corretora Zero Markets, escanear o QR Code aqui do nosso WhatsApp comercial, mandar mensagem para o Rafa do comercial, que é outro Rafa, fala, Rafa, manda para mim o e-book, ele vai te mandar o e-book, só você mandar o comprovante que você abriu a conta. Tá? Quem patrocina esse e-book é a corretora Zero Markets, você não vai pagar nada por ele. Vamos lá. O Delta, ele mostra basicamente o seguinte. O mercado daqui para baixo, do 40 para baixo, está comprado. Ele está comprado. E eu tenho uma barra muito forte no 42, igual eu tenho no Gama. Então, tanto no Delta quanto no Gama, a barra forte está no 42. Rafa, mas eu tenho divergência, porque o Delta está comprado e o Gama está vendido. Qual que eu uso? Você tem a informação que você precisa. Com Delta comprado e Gama vendido, não vai ter aceleração de queda. Não dá para você pensar em trabalhar vendendo nesses níveis aqui. Por quê? Porque eu tenho um mercado que tecnicamente aceleraria a venda, mas eu tenho a barra Gama forte segurando para o mercado não cair, e o Delta está positivo. Delta positivo é um mercado de compra. Então eu tenho informações de que nesses níveis de preço tem muita gente segurando, tem muito institucional fazendo hedge de compra. Então esse mercado não deve cair. Não deve cair. Por dois motivos, só olhando para a Gama e para a Delta. Esse mercado não deve cair porque eu tenho uma barra Gama muito forte no 42, que ela atrai o preço. Lembra que eu falei que era como um imã? Ela atrai o preço. E eu tenho Delta positivo. Então não tem por que eu trabalhar vendido nessas regiões. Ah, mas eu posso vender para se chegar naquela região eu saio? Não, não é assim que a gente opera. A gente opera a confluência da leitura das gregas. Quando que a gente poderia falar que eu posso vender? Eu posso vender se eu tivesse Delta negativo e Gama negativo, com uma barra forte do Gama lá embaixo. Aí, tecnicamente, eu tenho confirmação do Delta, confirmação do Gama e aceleração para poder pegar uma venda e o mercado buscar o alvo. Tá? Aí depois eu tenho o Vana. Tá? O Vana é a mesma coisa da leitura, também é sobre compra e venda. Você vai perceber que eu tenho o Vana mais vendido aqui e mais comprado aqui. Só que o Vana eu já tenho uma boa barra no 37. Tá? Eu já tenho uma barra forte no 37. Só que o Vana, ele não é uma ferramenta que me dá alvo. Ele não é para alvo. Ele é só para fluidez de mercado muito parecido com o Delta. Então, se eu tenho uma barra Gama, uma barra Vana forte no 37, não quer dizer nada para mim, porque o mercado está vendido, mas eu tenho Delta positivo. Se eu tivesse que tirar um dos caras da minha tela, eu tiraria o Vana, porque o Delta é muito mais importante. Ok? Então, o Vana também é sobre fluidez de mercado e óbvio, pessoal, tá tudo bagunçado. Como eu disse, já são quase 5 horas da tarde, o mercado está quase fechando e ele começa a bagunçar para ficar literalmente travado. Tá? E eu tenho o Charme. O Charme é quem me dá alvo. Tá? O Charme é quem me dá alvo no mercado. Então, quais são os alvos? As maiores barras Charmes do dia. Esses são os alvos do mercado. Então, olhando para as 4 ferramentas, o Gama me fala se é um mercado de aceleração ou não. O Delta me fala se é um mercado de compra ou de venda. O Vana me fala a mesma coisa que o Delta. E o Charme me dá alvo. Rafa, você tinha alvo hoje aonde? Eu tinha alvo aqui, no 545 no dia de hoje. Mas o mercado não foi no 545. Por que é que o mercado não foi no 545 hoje? Se tinha alvo lá. Porque o mercado de Delta está vendido abaixo, aqui, ó, acima do 540, o Delta está vendido. O Delta, em momento algum do dia de hoje, esteve comprado. Ele só está comprado abaixo do preço. Tá dando para entender? O Delta, que me dá a direção do mercado, sempre esteve comprado aonde o preço ainda não chegou. No momento que o preço acelerou para cima, que ele tentou romper, o Delta estava vendido. Tecnicamente, quem não deixou o mercado subir hoje foi o Delta. Com isso, o que eu tinha de informação? Como que eu poderia ter ganho dinheiro no dia de hoje? Vamos lá. O mercado, primeiro que hoje foi um dia histórico, né? Por quê? Porque fez máximo histórico. O QQQ abriu com gap, ó, tá vendo essa linhona azul aqui? Não é um candle gigante, é um gap. Então, ele abriu
já com um gap gigantesco na máxima histórica. 443 é a máxima histórica do QQQ. Consequentemente, ele deu uma porrada para cima, buscou o 43, que era um alvo do mercado, ou seja, pelo charme, a barra do 543 ela era forte de manhã na leitura pré-mercado, então o 43 era um alvo do mercado. Ele buscou o 43, tentou se sustentar acima do 43, não conseguiu e devolveu e deu uma pancada para baixo. Voltou para o 43, não conseguiu romper, voltou para baixo. Tentou subir de novo, voltou para baixo. E hoje o mercado, apesar de ter feito máxima histórica, desde que ele abriu, ele só caiu. E aí entra a leitura das gregas. O mercado caiu. Eu tinha alvo no 45. Eu acreditei que o mercado pudesse ir no 45. Quem não deixou o mercado ir no 45 foi o Delta. Se eu tivesse o Delta comprado até o 45, ele tinha ido. Mas ele não foi. Então, o que ele me mostra? Ele me mostra que, dentro do mercado institucional, não tem player interessado em comprar mercado acima do 43. Porque eu tenho uma barra gigantesca no 42. E acima do 42 também, ó, tudo vendedor, tudo negativo. Para eu ter um mercado com interesse de compra, eu teria que ter delta positivo até aqui no 45. Se eu tivesse o delta positivo até o 45, era só ter comprado na abertura e ter chego lá e acabou, zerou o dia. Consequentemente, o Gama estava positivo. O Gama, inclusive, está positivo até o 45. Só que ele tem uma barra gigantesca no 42. Quando o mercado põe essas barras muito grandes aqui, né, quando isso plota no gráfico, significa que a gente fala que o mercado está com uma coleira. Como assim uma coleira, Rafa? É porque é tanto volume de opções que o mercado não tende a andar para lado nenhum. Ele tende a ficar travado. É isso que acontece. Ele tende a ficar travado quando tem uma barra assim muito forte, muito expressiva, tá? Então, hoje, até brinquei agora há pouco com o pessoal aqui no escritório, não é um dia muito bom para analisar as gregas e ter assim, nossa, um dia claro, lindo e maravilhoso. Mas é um dia que dava para ter ganhado dinheiro ou não ter feito nada, tá? Que é muito importante da gente saber. Normalmente, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar o dia de ontem, por exemplo. O dia de ontem, o mercado foi maravilhoso, não teve erro, era, né, bonitinho, compra, foi que foi. Por que a gente ganhou dinheiro? Porque a gente tinha o Gama comprador, a gente tinha o Delta comprador, o Vana comprador e o Charme apontando onde era o alvo do mercado. Simples assim. Tudo confluindo, tá? Hoje, como abriu acima da máxima histórica e teve esse imbróglio de será que vai continuar subindo ou não vai, foi um pouco mais conturbado, mas geralmente não é. A leitura é clara. Inclusive, a leitura é clara, ela te fala se é para você fazer alguma coisa ou não. Ela é clara, ela te fala, é para fazer alguma coisa ou não, porque tem dia que não é para você fazer nada. Como assim, Rafa? É isso mesmo, tem dia que o mercado vai estar tão travado que os players, os dealers e os market makers, eles colocam tanta ordem que a gente tem como se fosse uma trava, uma coleira. O mercado vai ficar ali e se você tentar ficar caçando trade, você vai ficar tomando stop. E aí que entra aquele mercado lateral. Que quando a gente olha pelo gráfico, você fala, nossa, hoje o mercado está lateral, hein? Sabe por que ele está lateral? Ele está lateral porque dentro do mercado institucional, os players não têm interesse em comprar caro e nem vender barato e vice-versa. Tá? O mercado fica travado. É assim que funciona. E aí você evita o quê? De tomar stop. Evita de perder dinheiro quando isso acontecer. Tá bom? Deu para entender até aqui? Bom, vamos lá. Quando a gente olha para isso, pessoal, eu tenho, como eu falei, vai fazer 10 anos que eu opero o mercado. Eu nunca tive uma análise tão clara na minha tela. Eu nunca tive algo tão limpo na minha tela, tão assim, que eu entre com tanta convicção numa operação a ponto de falar, cara, vou comprar porque eu sei que esse mercado vai lá. Ou vou vender porque eu sei que esse mercado vai lá. É uma convicção, é uma certeza que eu tenho. A minha maior luta ainda é segurar trade. Tá? Eu falo abertamente isso. A minha maior luta, a minha maior dificuldade ainda é segurar a operação. Porque a ansiedade acaba tirando. Às vezes o alvo do Charme, por exemplo, é um alvo de 150 pontos no Nasdaq, que dá dinheiro pra caceta 150 pontos. Né? Mesmo com um microcontrato, mesmo operando mesa proprietária e tal. Só que eu tenho que entender que eu tenho um mercado, eu tenho uma ferramenta institucional na mão. E aí eu quero falar agora sobre essa ferramenta. Quanto custa para ter acesso a essa ferramenta? Essa ferramenta é uma ferramenta americana, apesar do dono ser brasileiro, tá? Que é o Eric.
Só que ela não é uma ferramenta barata, porque ela é paga em dólar. Então ela custa $250 por mês para você ter acesso, tá? Então, poxa, Rafa, você acha interessante eu comprar a ferramenta agora? Não. Eu acho interessante primeiro você aprender a estudar sobre as gregas. Depois, se você quiser, você compra. Para quê? Para você poder começar. Você vai extrair muito. Com essa ferramenta, você vai extrair muito dinheiro do mercado. Mas vai extrair mesmo. Tá? Só que tem um tipo de análise pré-mercado que a gente faz e a gente facilita a vida de todo mundo, que são os nossos alunos. O que a gente faz? O que eu faço todo dia de manhã? Todo dia de manhã eu faço uma análise de como que estão as gregas e onde o mercado vai. Se o mercado é comprado, se o mercado é vendido, eu falo tudo bonitinho. Aonde tem compra, aonde tem venda, eu explico tudo bonitinho. E eu gero um relatório para os meus alunos. Eu mando para os meus alunos falando, pessoal, o mercado hoje tem Delta comprador, tem Gama comprador, Vana comprador, mercado é de compra, não tentem vender, porque o mercado vai subir, o alvo da compra é em tal lugar. Se o mercado virar por algum motivo, como por exemplo uma break news, uma bomba, né? A gente está vivendo um momento de guerra de novo, se acontecer alguma coisa e acontecer uma break news, se chegar em tal região, o mercado é vendedor. Se o mercado for vendedor, o alvo da venda é aqui, o alvo da venda é aqui, aqui, aqui. Então, eu faço a leitura do Gama, do Delta, do Vana e do Charme, que é preciso treinar essa leitura diariamente. É como qualquer outro método, quanto mais você treinar, mais sucesso você vai ter. Eu faço essa leitura para poder passar isso mastigado dentro da nossa comunidade. Então, assim, eu não estou fazendo uma apologia para você não comprar a Quântico, não tem nada a ver. Se você tem dinheiro e quer comprar a Quântico, ok, compre a Quântico, assine a Quântico. Tem vários tutoriais lá dentro explicando cada ferramenta e muita coisa boa. O Eric é um baita de um profissional, tá? Vou deixar o link de compra da Quântico aqui embaixo, inclusive, abaixo desse vídeo. Se vocês não sabem, eu sou franqueado da Quântico, eu tenho uma franquia da Quântico lá em New Jersey, nos Estados Unidos. Então, se você comprar, eu ganho dinheiro com isso, tá? Eu ganho porque eu sou franqueado, mas não é isso que eu quero nessa aula. O que eu quero mostrar para vocês é que isso é uma visão institucional e que vai te dar muito mais dinheiro do que cooperar qualquer outro método. Qualquer outro método, tá? Porque vários dias a gente chega de manhã no escritório para operar, fazer a leitura, eu olho aqui, eu já tenho o que acabou, é compra. É compra ou é venda. Eu sei se é compra, eu falo para os meus alunos aonde que é compra, onde que é a stop e aonde que é o alvo. E, inclusive, eu opero ao vivo todos os dias, mostrando a minha ferramenta, mostrando o que eu estou fazendo. Eu opero mostrando se eu estou comprado, se eu estou vendido, literalmente compartilhando a minha tela com todos os meus alunos. Por quê? Porque eu não sou aquele trader que trabalha. Você não sabe, pessoal, nós temos uma das maiores escolas de investimentos do Brasil, mais de 11 mil alunos formados, e nós estamos indo para os Estados Unidos agora. Eu estou indo para lá pessoalmente tocar a operação de lá, porque a gente vai começar a trabalhar com o americano, ok? A gente vai trabalhar com o americano, nosso foco vai ser americano lá nos Estados Unidos. Só que significa que a gente vai abrir mão dos brasileiros? Não, não vamos, estamos aqui. Eu falo português, sou brasileiro, eu quero continuar tendo alunos portugueses e brasileiros, tem muito de Portugal, tá? Eu quero continuar usando a língua portuguesa, tá? Eu quero continuar isso. Só que isso aqui é tão rico, mas tão rico, que a mentalidade do americano ela é mais propícia para eu trabalhar isso aqui. O brasileiro, quando vê uma coisa diferente na tela, ele tende a se acomodar, ele tende a se afastar. Ele vê um gráfico desse e fala: ih, cara, isso aí eu não entendo nada. Será que o que esse cara tá falando aí é verdade? Eu não manjo nada disso aí. Isso aí eu vou ficar fora porque não sei não, hein? Ele prefere ir lá para análise técnica, ficar tomando stop em cima de stop, em cima de stop, em cima de stop. Tá? E a gente está aqui para te mostrar o outro lado, que é o lado vencedor. Os 5% do mercado financeiro. Não estou dizendo que não dá para ganhar dinheiro com análise técnica, tá? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, quem ganha dinheiro com análise técnica é quem opera e tem um bom gerenciamento de risco. Quando perde, perde 1, quando ganha, ganha 3. Aí o cara é positivo. Mas em termos de assertividade, saber para onde o mercado vai, institucionalmente falando, ter um dado compacto, eu tenho aqui ó, na mão, fechado, o mercado. Eu posso cravar para vocês aqui, são 4h36 da tarde, o mercado não vai romper o 42. Não vai romper o 42. Se o mercado agora dar uma porrada para cima e for lá no 542, o que eu vou vender? Por que eu vou vender? Porque eu tenho uma parede, uma gama wall aqui que quem está olhando para o gráfico não sabe. Então, mesmo que eu tenha um alvo do Charme no 45, eu não tenho compra. Porque o 42 tem uma parede, tem uma barreira. E as barras das gregas, elas mudam durante o dia, elas podem mudar durante o dia. E eu atualizo todos os meus alunos. Então, como é que eu faço o meu negócio? Como que funciona
o nosso negócio, tá? Todos os dias de manhã eu gero um relatório. Deixa eu minimizar isso aqui para vocês, para poder compartilhar como funciona aqui na prática. Aqui eu estou com o meu chat GPT aberto. Deixa eu colocar para vocês. Essa aqui é a nossa comunidade no Discord, tá, pessoal? Essa é a nossa comunidade no Discord. A nossa comunidade no Discord é onde a gente faz tudo todos os dias, onde eu mostro tudo que eu estou fazendo. Tá? Então, o que importa está aqui. Todos os dias de manhã, eu mando um relatório aqui no Trading Nasdaq, tá? Explicando o que vai acontecer. Mas, Rafa, esse relatório está em inglês. Gente, pelo amor de Deus, hoje com o chat GPT, a coisa mais fácil que tem é você vir aqui, dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, ele vai traduzir tudo para você, de graça. Tá? Então eu falo que ó, o mercado é de compra, a projeção do mercado é alvo no 42, alvo no 43 e máxima do dia no 45. Se ele subir, a máxima que ele vai fazer no dia é 45. Eu tenho um ponto intermediário de suporte no 37. O mercado só vai ser vendedor se ele perder o 37 com alvo no 33 e no 32. Foi isso que eu passei para o pessoal de manhã. Exatamente isso que eu passei para o pessoal de manhã. Isso antes do mercado abrir. Assim como ontem e todos os dias eu passo. Olha só o dia de ontem, tá? O mercado pode ficar travado entre o 530 e o 532. Temos uma gama wall gigantesca no 532. E se o mercado cair, eu tenho alvo no 530. Se o mercado subir, acima do 532, eu tenho alvo no 535. Isso aqui é de ontem. Ó, ontem, às 9 horas da manhã, foi a hora que eu mandei lá. O mercado rompeu o 532, a gente comprou e levou até aqui 535. Pronto, acabou, ganhamos dinheiro pra caramba ontem. Ok? Por quê? Porque a gente tinha toda a leitura na tela de manhã. A mesma coisa anteontem. Todos os dias eu posto aqui o resultado. E aqui em Trading Live é onde eu entro ao vivo compartilhando a minha tela com os meus alunos. Tá? Eu mostro a minha tela, mostro as minhas operações, compartilho tudo com os meus alunos, o que eu estou fazendo, se eu estou comprando, se eu estou vendendo. Não é uma sala chata, a sala fica silenciada, a gente só comunica por chat. Por quê? Cara, eu não sou um cara de entretenimento. De 2019 até o ano passado, eu dei aula todos os dias da minha vida, compartilhando minha tela, mostrando todas as minhas operações e falando. Acontece que eu me desgastei tanto que eu resolvi parar. Então hoje eu compartilho a minha tela, mas a minha comunicação com os alunos são via chat. Então você está ali no chat, pode perguntar, Rafa, por que você comprou? Por que você vendeu? Por que isso? Por que aquilo? Tá? É assim a minha comunicação com a galera, mas não tem problema algum, é tudo escancarado, ok? Aí aqui dentro da comunidade você tem também um curso de Nasdaq que vai ser postado tanto em inglês quanto em português. Ele já está boa parte gravado, mas ele não está aqui ainda. Eu tenho um curso de ações, tá? Como operar ações, tá aqui. Um curso do zero também em português com o Felipe, que é um dos nossos professores. Eu tenho um conteúdo de educação financeira que vai entrar agora também. Tudo isso aqui é muito novo, tá? É uma comunidade nova, é um lançamento isso aqui, por isso que ainda não tem tanto conteúdo aqui dentro, ok? Eu tenho Breaking News, que aqui é um robô que fica puxando notícia do mercado financeiro e jogando aqui dentro. Pô, saiu alguma coisa muito forte, ele puxa, joga aqui, puxa, joga aqui. O robô fica fazendo isso, tá? Eu tenho análise de ações passando call. Olha o que o Felipe faz, ó. Ele manda trade de ações aqui sempre que tem uma oportunidade, ó. Hoje, 10h26 da manhã, ele mandou. Ele mandou direitinho o que ele comprou, qual é o preço de entrada, olha aqui, ó. Qual é o preço de entrada? 102,41. Qual que é o stop loss e qual que é o alvo da ação? Ele mandou de manhã, tudo direitinho. Então a nossa comunidade ela não é só voltada para futuros, ela também tem call de ações com o Felipe, tá? Vai ter também conteúdo de trading sobre cripto, tá? Ó, já tem algumas coisas, ó, que eu postei, o Thiagão tá postando, aqui o Thiago é especialista em cripto, então ele posta análise, ele fala, ó, tá vendo aqui, ó, aonde que tem suporte, onde o mercado deve ir, Bitcoin, Ethereum e etc. Se você tiver dificuldade com inglês, é só traduzir, que é muito simples. Tá? E a gente tem o nosso curso, a minha mentoria, que é onde eu explico toda a minha base operacional.
os meus gatilhos de entrada, como que eu compro, como que eu vendo. Então, além da comunidade, a gente tem a minha mentoria, que não está aqui dentro. A minha mentoria fica dentro da Last Link, tá? Então, pessoal, o que eu quero ofertar para vocês no dia de hoje, tá? Deixa eu mostrar para vocês o que eu quero ofertar para vocês no dia de hoje. Eu vou fazer uma promoção que eu nunca fiz na minha vida, tá? E é real. Que nunca fez, é um produto novo. Eu tô indo embora para os Estados Unidos, eu vou tocar a operação de lá. Isso aqui vai continuar por muito tempo, né? É um projeto no mínimo para 5, 6 anos, tá? E o que eu quero trazer para vocês é uma oportunidade de entrarem no mundo institucional de forma barata. Como que entra de forma barata? Rafa, eu não consigo pagar $250 por mês na plataforma. Você não precisa. Eu te entrego tudo mastigado de manhã, relatório, mostrando aonde é para comprar, aonde é para vender. Eu pego aqui, ó, o meu QQQ, eu faço toda a análise. Onde é região de compra, onde é região de lateralização, onde é região de venda, onde estão alvo, onde estão os alvos, ó. Target é alvo, tá? Onde que tem alvo, onde que tem suporte, onde que tem resistência. Perceba, bate e volta, bate e volta, bate. Por que bate e volta, bate e volta? Por que acontece isso? Porque tem região marcada das gregas, não tem nada a ver com leitura gráfica, tá? E eu vou abrir para vocês uma oportunidade de vocês entrarem tanto na minha mentoria quanto na minha comunidade. Eu vou fazer uma coisa só. Hoje, a comunidade no Discord, ela é vendida nos Estados Unidos. Isso aqui é a nossa página de venda, ó, tá? A nossa comunidade no Discord, só a comunidade, sem mentoria, sem nada, ela custa $89 por mês ou $809 por ano, tá? Isso é o preço que é vendido lá nos Estados Unidos, ok? Para quem é brasileiro e está assistindo esse vídeo, essa aula hoje, tá? Eu estou liberando a minha mentoria, onde eu ensino todo o meu operacional, mais um ano de sala ao vivo por R$697. R$697. Presta atenção nisso. Só a mensalidade, se converter em dólar por real, já fica R$500 por mês a mensalidade da nossa comunidade. Eu estou te vendendo um ano mais a minha mentoria por R$697. Por quê? Porque esse é o pontapé. Esse é o start para quem quer começar no mercado, para quem quer aprender uma leitura institucional, para quem não quer ficar dependendo de análisezinha gráfica barata e quer aprender institucionalmente como o mercado funciona. E quando que eu vou precisar assinar Quântico? Você vai assinar Quântico quando você estiver ganhando dinheiro. Primeiro eu boto o dinheiro no teu bolso. De duas formas. Ou você pode comprar um teste da mesa proprietária, que nós somos parceiro da Ilus, temos cupom de desconto na Ilus. Compra um teste da mesa proprietária para operar. Ou você opera capital próprio via Zero Markets a partir de $200. Tá? Você tem essas duas escolhas. Ah, eu quero operar capital próprio, não gosto de mesa proprietária. Você vai lá, abre a conta na Zero Markets, coloca o dinheiro lá, $200, $100 já dá para começar a operar. $100 você já consegue começar a operar. E vai ganhar proporcional, vai buscar 3, 4, 5 dólares por trade. Se você quiser ir para a mesa proprietária, você compra o teste da mesa proprietária. Inclusive está com 90% de desconto hoje, tá? Com o cupom GTS80. Vou deixar tudo na descrição do vídeo aqui. Cupom de desconto, link da mesa proprietária, o link da Quântico, se você quiser por um acaso assinar a Quântico, vou deixar tudo pronto para vocês. Mas é isso, pessoal. Eu entrego toda a leitura das gregas mastigado para todos vocês, todos os dias, e o valor é R$700, parcela em 12 vezes no cartão, ou você pode pagar no Pix. Rafa, mas eu não tenho todo o dinheiro, eu tenho uma parte no cartão, uma parte no Pix. Aqui no canto tem o QR Code, ó, aqui, nesse canto aqui, ó, tem o QR Code, você pode escanear, mandar mensagem no WhatsApp do Rafa, comercial, vou pedir para ele ficar online hoje, às 8 da noite, a hora que eu vou soltar essa aula, para que você possa ter acesso, tá? Para que você possa ter acesso e não ficar de fora. Gente, R$700 você não paga nem a sala ao vivo. Nem só poder copiar as operações. Não paga. Tá? É muito, muito, muito barato. Você vai ter acesso à minha mentoria completa, à comunidade com tudo. Comunidade com robô de notícia, curso de ações. Lembrando, tá, pessoal? De novo, dentro da nossa comunidade aqui, o curso é em português, tá? Rafa, o conteúdo que é gravado, o vídeo, é tudo em português. Só o que é em inglês é o texto, porque isso aqui é uma plataforma americana, tá? Isso aqui vai ser vendido lá nos Estados Unidos, está sendo comercializado lá. Mas se você fizer aqui, ó, tá vendo, ó, Stock Course, tá vendo, ó? Stocks Course, você tem English e português. Você vai vir aqui em português. Ó aqui o Felipão, ó, tudo em português. Ó, como abrir conta na corretora, como operar ações.
Cara, com $200 na conta, você consegue pegar os mesmos trades que o Felipe aqui nas ações. E só para vocês terem uma ideia, o Felipe já gerou mais de 30% de lucro nesse mês de junho, passando as calls deles. Tá? 30% de lucro. 30. Mostrando onde ele está comprando, onde é o stop e onde é o alvo. Ele entra, ele mostra, ele fala e tá lá. Tá? Ó, preço que ele entrou, onde que ele saiu, quantos por cento que deu na operação? 17%. Tudo bonitinho. Rafa, eu não entendo inglês. Vem aqui, copia, cola no ChatGPT ou cola no tradutor do Google e acabou. É muito simples. Tá? Então isso aqui é uma comunidade, é algo forte, relevante. Tá? Você está vendo aqui, poxa, se você entrar na sala hoje, não tem muita gente. Eu já tive mais de 300 pessoas me acompanhando ao vivo, operando. Quando você fala de dólar e índice, atrai muito mais os olhos das pessoas, só que é uma chuva de stop, todo mundo fica tomando porrada o tempo todo. Não é isso que a gente quer. O que eu quero é trazer para você um conteúdo relevante, institucional, onde você vai aprender como se opera de verdade. Não tem nada a ver com análise gráfica, nada a ver com fluxo. Isso aqui é como operar e ganhar dinheiro de verdade, na prática, na essência. Tá bom? Fica o meu convite. Se você deixar essa oportunidade passar e voltar aqui daqui 2, 3 dias, ou daqui um mês, ou você assistir esse vídeo depois, muito provavelmente esse preço não vai mais estar disponível. Você vai entrar em contato com a gente e você vai ser obrigado a pagar $89 por mês só na comunidade, mais o valor da mentoria. Tá bom? Então, assim, tá de graça. Por quê? Porque é o pontapé, é o start da nossa comunidade voltada para uma leitura institucional. Rafa, não entendi muito bem. A leitura das gregas para mim não ficou claro. Lógico que não. Uma aula de 1 hora não vai ficar claro o negócio para você. Você vai precisar praticar todos os dias, perguntar. Eu vou mandar print, falar, olha como estão as gregas agora. Aí você vai falar, Rafa, mas por que está assim? O que você acha disso? Como que você está enxergando? Aonde é compra? Aonde é venda? Por que é compra? E a gente vai interagir e vai trocar essas informações. Tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, é só me chamar. Eu estou à sua disposição. Seja bem-vindo a Falcon Trader, a GTS. Seja bem-vindo à nossa escola. Seja bem-vindo ao GTS Copilot, que é o nome desse projeto. Se chama GTS Copilot, que é um copiloto, onde a gente te ajuda com tudo que você precisa. E, de novo, eu estou aqui para ajudar e servir vocês. Tá? É um valor irrisório perto do conteúdo que vocês vão conseguir aqui. E mais, extração de dinheiro de verdade. O nosso foco está em vocês ganharem dinheiro e nada mais do que isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.